Boa noite, igreja do Avivamento. Shalom, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, Mardoqueu, por essa palavra. Poderemos ir embora e estávamos alimentados. Obrigado. Queridos, Mardoqueu é um homem de Deus, é um presbítero. Ele é casado com a Luísa. Tem quantos anos, Mardoqueu? 3 anos. Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Aleluia. E eu conheci ele por intermédio da Luísa, quando o pai da Luísa, que é pastor, a mãe, me convidavam por vezes para ir ministrar na igreja que eles pastoreavam. A Luísa ainda era do Kids, mas só ela envelheceu. Eu continuo novo, não continuo, irmãos? Amém. Ô pessoal, aleluia. Vocês estão vivos? Deixa eu falar uma coisa, Jesus está aqui, pode dar glória a Deus. Olha o que o Mardoqueu acabou de falar, é Deus quem nos supre em todas as coisas. Quando na terra falta é só olhar para o céu. Olha o que o salmista disse em 121 de Salmos: eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Será que é dos montes? Será que é da proteção que está nos montes, do refúgio que existe nos montes? É do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, deixa eu contar um segredo para os irmãos. Deus é um Deus de detalhes. Davi disse que Ele é o guarda de Sião. Ele não dorme. Pergunta para quem está do seu lado: você dorme? Fala: Deus não. O salmista ele diz além, ele diz: e nem tosqueneja. Sabe o que é tosqueneja? Cochila. Você cochila? Tem irmão que cochila aqui na hora da pregação. Eu vou falar, já comecei, aleluia. Você cochila, mas Deus não. Ele permanece no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas. Escuta, o seu Deus, o seu Pai, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então, é um prazer, voltando a falar de Luiz e Mardoqueu, tê-los aqui conosco. Foi uma surpresa o dia que nós sentamos para dizer que nós iríamos caminhar juntos, e é uma alegria. Por quê? Porque vocês dois somam com essa igreja, com esse ministério, e eu vou falar a verdade, vocês têm a cara da Jerusalém. Eu acho que eu falei isso para poucas pessoas, mas vocês realmente têm. É muito bom nós podermos servir a Deus juntos, amém? Que a nossa jornada seja brilhante no Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, por livre e espontânea pressão, o Jean, Dudu pede para eu informar os irmãos que nós estamos com as inscrições para o encontro de casais que acontecerá no dia 11, 12 e 13 de setembro abertas. As inscrições, elas são limitadas, são para 50 casais apenas. É o primeiro encontro para casais que a igreja está promovendo, e vai ser um tempo incrível, vai ser extraordinário. É um tempo de cura, é um tempo de restauração, é um tempo de investir na base da família, que é o matrimônio. Então eu quero convidar todos os casais aqui da igreja que desejam viver esse tempo de cura, de restauração, trabalhar sobrenatural de Deus, a ingressar dentro desse projeto. No final desse culto, o Jean, pastor Jean, e a Bruna, eles estarão ali na frente para transmitir mais informações, tá? Jean, quanto custa? Como que eu posso parcelar? Como que eu posso pagar? Quais dias serão? Vai ter isso, vai ter todas as dúvidas. O Jean e a Bruna, eles estão ali dispostos a esclarecer vocês. Aproveitando esse assunto, não sexta-feira agora, mas na próxima semana, nós teremos o culto de casais aqui às 20 horas. Então, sem ser essa sexta-feira, na próxima sexta-feira, nós teremos o culto de casais às 20 horas. Então, você que é casado, venha, vamos estar sendo ministrados, vamos receber força do Espírito Santo através da palavra para os nossos matrimônios. Escute, esse ano o nosso foco é construir dentro dos matrimônios restauração, fortalecimento da aliança, renovo. Então são cultos mensais, tem um encontro em setembro, tem jantar de casais no Dia dos Namorados no mês que vem, e nós teremos um casamento coletivo no final do ano. Pessoas que só casaram, casais que só casaram no cartório e não casaram no religioso, vão poder viver esse momento lindo e sublime na presença do Senhor. Amém, pessoal? Quero pedir um apoio da igreja. Nós estamos desde o início desse ano oferecendo esse devocional chamado Palavras Proféticas.
e nós fizemos uma boa venda dele, abençoou demais a nossa igreja, mas nós estamos com algumas unidades ali. Hoje, no começo do culto, tinham 25, e o Lucas foi ali, comprou dele, né, Lucas? Está aí com a sua, glória a Deus, aí, que bênção. E restaram apenas 24, e eu queria fazer o que eu fiz para o Lucas, para nós vencermos essas 24 devocionais e pagar energia segunda-feira em nome de Jesus. Quase 5 mil reais de energia aqui, vocês acreditam? É verdade, irmãos, é verdade. Mas esse devorador está repreendido, em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu quero fazer um convite para você que ainda não comprou, para que possa adquirir no final desse culto. O pastor já vai estar ali. Nós vamos estar para arrematar essas 24 unidades, oferecendo a R$85. Você pode passar no seu cartão de crédito, R$85. Quem já comprou? Levanta as mãos. Compra para sua sogra, compra para aquele cunhado mala que você tem, para ver se ele se converte. Compra para o seu vizinho, aquele que bem na hora do seu descanso liga o som no último volume, usa como estratégia de evangelização, abençoa a vida dele e abençoa as nossas vidas também. Amém? Quem? Você super recomenda? É poderoso, né? Recomenda também? Não é? Então, o Lucas falou. Eu creio, aleluia. Olha, é um fortalecimento, é uma pílula de fé. O Lucas falou para mim assim: pastor, isso aqui é para me fortalecer na leitura bíblica diária. Então, para cada um vai funcionar de uma forma. Eu sei que é bênção, são palavras inspiradas pelo Senhor. Amém? Quem estaria ministrando essa noite é o pastor Jean Carlos, mas ele entrou em contato dizendo que está no Rio de Janeiro. É isso, pastor Jean? Então, vamos pregar. Amém? Vocês aguentam ouvir mais uma vez o pastor? Então vamos embora. Deus me deu uma palavra muito tremenda, e eu quero que você receba ela na intensidade que Deus me deu. O tema dela é: o que hoje transborda, um dia já doeu. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? O que hoje transborda, um dia já doeu. E nós podemos olhar essa palavra pelo outro prisma também. Diga para quem está do seu lado: o que hoje está doendo, um dia vai transbordar. Aleluia! Eu acredito nessa palavra. Nós estamos baseados no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, nos versículos de número 9 e 10. Convido você a abrir a sua Bíblia. Eu não sou tão moderno quanto Mardoqueu para usar uma NVI, eu vou na corrigida fiel mesmo. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. Quem ligar esse ar-condicionado vai ganhar mais uma pedrinha na sua coroa lá no céu. Eu acredito nisso, é uma fé. Aí, ó, quem se antecipa governa, tá vendo? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha lá, queridos, que diz esse texto: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Escute, a vida de cada um de nós, ela possui uma dinâmica espiritual impressionante, tremenda demais. Por quê? Porque quando nós olhamos alguém que tem sido alvo da graça de Deus em termos de crescimento, de abundância, de honra, de testemunho, sabe, de transbordo, muitas vezes nós não conseguimos visualizar que talvez esse ponto da vida, esse estágio que essa pessoa está vivendo, nasceu num ambiente de dores, nasceu num ambiente de lágrimas, nasceu num ambiente de aflições. Existem pessoas que, quando olham para a vida das outras, enxergam o fruto, mas não enxergam o processo. Mas todo fruto, ele é concebido diante de um gerar processual. Existe um processo
que resulta, e o resultado desse processo é o fruto. Ao mesmo tempo que nós não podemos olhar para um fruto anulando todo um processo. Existem pessoas que hoje estão transbordando e celebram por isso e precisam celebrar por isso. Mas essas pessoas precisam ser consideradas também pelos dias das suas angústias, pelos dias das suas aflições. Por quê? Porque toda colheita ela é antecedida por uma aflição. Toda colheita ela é antecedida por dias de angústia. O próprio Jesus, ele disse isso. Um dia, Rose, ele olhou para uma grávida e disse: uma mulher, quando está prestes a dar à luz, ela sente angústias. Mas depois que a criança nasce, ela nem se lembra mais, tamanha a sua alegria. Escute, quem está colhendo hoje, pode ter certeza, esteve aflito por alguns dias. Quem está vivendo de uma colheita, de um transbordo, de um processo um pouco superior no dia de hoje, é porque viveu e sobreviveu a um processo de conceber, a um processo de gerar, a um processo de frutificar. E esse texto de Jabes, ele vai nos mostrar exatamente isso. Por quê? Porque quando nós olhamos para os 4 primeiros capítulos de 1 Crônicas, nós vamos ver uma genealogia. O que é isso? Uma lista de nomes que estão sendo mencionados, famílias que estão sendo usadas por Deus para restaurar uma identidade dentro de Israel, e mais para frente eu vou explicar isso melhor. E quando essa genealogia está sendo citada, Deus interrompe. Quem interrompe? Deus interrompe a sequência de nomes para destacar um homem. E eu não sei para você, mas para mim isso já é muito significativo. Quando o próprio Deus decide contar uma história, não olhando apenas para o começo, mas olhando para o começo, para o meio e para o fim. Isso é extraordinário. Deus interrompeu a genealogia para dizer: e foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sabe por quê? Deus é poderoso. A nossa história vai sendo escrita, a nossa história vai discorrendo, a nossa história vai sendo construída, a nossa história vai sendo edificada. Mas existe um momento que Deus interrompe a história. E quem mais pode fazer isso senão Deus? E quem mais tem o poder de fazer isso além do nosso Deus? Olha que extraordinário isso, queridos. Jabes nasceu marcado pela dor. Como que nós podemos entender isso? Através do significado do seu nome. O nome Jabes significa dor. O nome Jabes significa pesar. O nome Jabes significa aquele que causa sofrimento. Então, quando Jabes ele foi gerado e nasceu, o seu nascimento deu a ele uma identidade associada ao sofrimento da sua mãe no processo de concebê-lo. E o mais poderoso do texto é perceber que esse homem que nasceu em meio à dor, teve a sua história interrompida pelo Senhor para dizer: mas foi ele, o mais ilustre do que todos os seus irmãos. Eu vou falar isso de novo, porque essa palavra ela é quentinha do céu e é para nós que estamos aqui. Escute, Deus interrompeu a história de um homem em que toda a sua identidade estava associada às suas dores, para dizer: ainda que ele tenha nascido em dores, ainda que ele tenha causado sofrimento, ainda que exista essa palavra decretada sobre ele, o final da história foi: ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Eu não sei como foi o começo da sua história, mas eu quero te dizer, há um Deus no céu que pode interromper a sua história. Eu não sei como foi o começo da sua história, mas interrompendo a sua história, eu quero te dizer, há um Deus nos céus que no final pode transformar, que no final pode mudar todo o cenário, que pode mudar toda a circunstância. Isso porque Deus não depende de cenários favoráveis e nem de palavras favoráveis. Quando Deus entra na vida de um homem, quando Deus entra na vida de uma mulher, Ele muda a história, Ele transforma a história. Aleluia! Escutem, nós podemos olhar para a história de Jabes hoje e definir: o que começou em lágrimas, terminou em crescimento. O que começou em lágrimas, terminou em expansão.
O que começou em lágrimas terminou em bênçãos. O que começou em lágrimas terminou em testemunho. Levanta a mão direita para o céu. Eu não sei o que começou em lágrimas na sua vida. Eu não sei o que começou em sofrimentos na sua vida. Eu não sei o que nessa mudança de ciclo tem trazido angústias e aflições, mas eu quero ser tomado pela palavra profética do Espírito de Deus para dizer: o que começou em lágrimas vai terminar em bênção, o que começou em lágrimas vai terminar em expansão, o que começou em lágrimas vai terminar em crescimento, o que começou em lágrimas vai terminar em surpresa de Deus para a tua vida, em surpresa de Deus para a tua história. Olha que tremendo isso, igreja. O livro de 1 Crônicas foi escrito em um período pós-exílio. Provavelmente quem escreve Crônicas, Esdras. O propósito de Esdras escrevendo Crônicas é único, principalmente os 4 primeiros capítulos da primeira carta. Ele quer reconstruir a identidade espiritual de Israel. É por isso que começa por genealogia. Foi fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano. Mas no meio da genealogia, onde Esdras está tentando reconstruir uma identidade espiritual sobre Israel, há alguém que tem sobre si um decreto de dores. Não dá. Como que num período de reconstrução aceitamos as dores? Como que num período de reconstrução assimilamos o sofrimento? Não. A identidade até então já era de perdas, já era uma identidade de devastação, já era uma identidade de dores e de sofrimento. Como que vamos aceitar na reconstrução que essa identidade seja assimilada? Não, Deus está dizendo, há uma reconstrução em iminência, e dores não haverá mais, já houveram, e sofrimentos não haverá mais, já houveram, e perdas não haverão mais, já houveram. A partir de agora, a história é outra. Então é preciso falar sobre Jabes. Por quê? Porque não tem como a sequência da restauração agora continuar no processo de dores. Escutem, ainda que os capítulos iniciais são compostos por genealogia, e à primeira vista parecem apenas listas de nomes, mas toda essa reconstrução possui um significado ou um propósito muito profundo. Quando essa genealogia, dentro dessa visão de reconstrução, vai sendo citada, o que Esdras está propondo é: nós precisamos preservar a herança dos nossos pais. Nós precisamos reafirmar as nossas identidades. Nós precisamos mostrar uma continuidade para a promessa de Deus. Esdras está dizendo, nós ainda não chegamos no fim da história, nós estamos no meio dela. E nesse meio de história, reconstruindo, nós precisamos dar continuidade com aquilo que recebemos como palavra, como promessa, aquilo que tem liberado o nosso destino. Então não vai ser na base das dores, vai ser na base da cura. Não vai ser na base das dores, vai ser na base da restauração. Não vai ser na base da, não, eu vou liberar a palavra e se alguém quiser vai receber, né? Não vai ser desse ponto em diante da sua vida, não vai ser mais na base das dores, vai ser na base da reconstrução, vai ser na base da alegria, vai ser na base da abundância, vai ser na base da bênção. Escuta, a maldição está sendo quebrada, a promessa de Deus vai se cumprir em continuidade. Deus está reafirmando a identidade que recebemos em Cristo, qual? Não somos mais escravos, somos filhos, e como filhos temos uma herança a ser preservada. Muito alto aqui para cima e está zero de retorno aqui para baixo. Está muito alto esses pés para cima e está zero de retorno aqui para baixo. Vamos equilibrar, por gentileza. Escutem, e é justamente no meio dessa genealogia que aparece quem? Jabes. Escute, no meio da multidão, anônima, Deus localizou um ilustre. Olha para quem está só, diga, você é importante. Seu pai não te deu importância? Sua mãe não te deu importância? Seu marido, sua esposa, sua família? Alguém que passou para marcar profundamente a sua história não revelou a importância que verdadeiramente você tem? Não tem problema, recebe uma palavra de cura essa noite. No meio de uma multidão de anônimos, Deus conseguiu enxergar um ilustre. Você. Diga para quem está do seu lado, você é o ilustre. Olha que tremendo. No hebraico, Jabes é Yabetz, mas dor é Otsev. Ou seja, são duas palavras distintas,
mas que no jogo de palavras, na construção da identidade desse homem, houve uma atribuição sobre uma experiência traumática. Essa atribuição sobre uma experiência traumática fez selar o que a cultura judaica acreditava. O quê? Que nomes carregavam destinos, nomes carregavam memórias, nomes carregavam identidades. Ou seja, Jabes, ele nasceu e recebeu esse nome como uma identidade. Sobre uma experiência traumática, ele nasceu, mas ele cresceu ouvindo exatamente isso. Todas as vezes que fala-se Jabes, lembra-se da dor. Todas as vezes que fala do seu nascimento, fala da experiência traumática, fala-se do sofrimento. Mas escutem, houve um dia, e aí justifica o porquê que Deus disse que ele era mais ilustre do que todos os seus irmãos. Por que foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos? Porque houve um dia que ele decidiu fazer uma oração que quebrasse os ciclos familiares, os ciclos de maldição e os ciclos de palavras associadas à sua identidade. Pelo que vamos reconhecer Jabes, biblicamente, pela sua oração. Diga: Jabes orou. O que Jabes fez para ter uma nova vida? Ele orou. O que Jabes fez para ter uma nova identidade? Ele orou. O que Jabes fez para ter o seu destino liberado, totalmente mudado, totalmente transformado? Ele orou. Mas é importante nós entendermos que oração tem que ter intenção. Quem que tem orado? Olha para mim, você tem orado pelo quê? Você tem orado para quê? Qual é a sua intenção na oração? Quais são as suas petições na oração? Tem algo que é fantástico. Eu ouvi um pastor dizendo algo esses dias que mexeu muito com o meu coração. Vocês não vão ver os discípulos de Jesus chegarem a ele dizendo: ensina-nos a amar, ensina-nos a libertar, ensina-nos a batizar com o seu Espírito, ensina-nos a perdoar. Não, tudo era importante e estava no contexto, mas a única coisa que os discípulos de Jesus pediram a ele foi: ensina-nos a orar. O apóstolo Paulo em Romanos, ele vai dizer: porque nós nem sabemos orar como convém. Escute, qual que é a forma correta de oração? Qual é o propósito da oração? Qual é a finalidade da oração? Qual é a intenção da oração? Jabes orou, mas a oração de Jabes tinha uma intenção. Diga: quebrar o ciclo familiar. O propósito da oração de Jabes foi a quebra de ciclos. Escutem, existem ciclos que parecem se repetir continuamente na sua vida. Dores familiares, fracassos recorrentes, padrões emocionais, prisões espirituais, ambientes de vergonha, comportamentos herdados, muitos deles reprovados quando vividos dentro daquele ambiente familiar, mas agora repetidos. Muitas pessoas que estão vivendo, tentando administrar os ciclos da sua vida, ao invés de quebrá-los. Existem ciclos que não podem mais ser administrados. Existem ciclos que não podem mais ser tolerados. Existem ciclos que precisam ser quebrados. Jabes entra na presença de Deus disposto a viver uma quebra de ciclos e deixar para trás toda uma identidade a ele atribuída de dores, de perdas, de sofrimento, para que ele pudesse romper. Escutem, chegou o fim, essa noite, essa quarta-feira, de todas as nossas tentativas em administrar ciclos passados, que tem aprisionado emocionalmente, que tem aprisionado espiritualmente, sabe, ciclos de vergonhas, ciclos de fracassos recorrentes. Meu pai quebrou, meu avô quebrou, meu tio quebrou, você não vai quebrar. Dores familiares, na minha família todo mundo traiu.
tem caso de adultério no pai, na mãe, nos tios, nos primos, mas o seu casamento vai ser preservado. É noite de quebrar ciclo. Eu não consigo ter uma frequência espiritual. Tem vezes que eu estou bem, tem vezes que eu estou mal, tem vezes que eu tenho forças, tem vezes que eu não tenho, tem vezes que eu oro, tem vezes que eu não oro, eu vou à igreja sempre, tem vezes que eu paro de ir na igreja. É noite de quebrar esses ciclos que tem te aprisionado espiritualmente. Pessoas que perderam o controle de sobriedade e hoje estão dominados pela bebida alcoólica. Mas por quê? Porque o pai foi alcoólatra, ou a mãe foi alcoólatra, ou alguém da família foi alcoólatra. Escute, é noite de quebrar esse ciclo de vergonha, de constrangimento e de domínio. Você precisa avançar, mas nós vamos precisar fazer o que Jabes fez. Jabes, ele nasceu dentro de um ambiente de dor, carregou sobre si essa marca durante muito tempo. A sua mãe repetia: porque com dores o dei à luz. A sua identidade foi construída debaixo de sofrimento, mas algo muda completamente a história. O que mudou completamente a história de Jabes? Ele orou. Aí eu me lembro do louvor do Marcos Salles dizendo: que oração perigosa é essa? Jabes decidiu viver uma ruptura. Existem orações que nós pedimos, existem orações que nós intercedemos, existem orações que nós consagramos, mas nós precisamos conhecer a oração em que nós rompemos, em que deixamos para trás um ciclo indesejável e assumimos uma posição à frente daquilo que de fato queremos viver. Escute, é noite de nós entrarmos em oração para que ciclos antigos sejam quebrados. Como que Jabes cresceu? Ouvindo: você é dor, você nasceu do sofrimento, você representou as lágrimas da sua mãe. Escute, o perigo dos ciclos é quando nós passamos a acreditar que somos aquilo que vivemos. Esse é o problema. Você é dor, eu sou dor, minha mãe falou que eu sou dor, meu pai falou que eu sou dor. Você foi concebido por sofrimento. Eu fiz minha mãe sofrer muito, eu fiz meu pai sofrer muito, a minha família toda sofre. É quando a gente passa a acreditar naquilo que houve e não tem iniciativa de mudança. Você fez a sua mãe chorar demais. Eu sou o problema da minha mãe, eu sou o problema do meu pai, eu sempre fui o problema da minha casa, eu sempre fui o problema da minha família. Escute, é noite de quebrar o ciclo. É uma oração que nos faz romper, e palavras que a partir de então começam a ser repreendidas e não mais aceitas. Traumas que ao invés de internalizarem cada dia mais, eles são colocados para fora. Prisões que não são mais normalizadas, mas são rejeitadas, são repreendidas. Padrões que são confrontados até que não mais existam dentro de nós. Há uma rejeição. Escute, Jabes nos ensina algo muito poderoso, e eu quero que você assimile isso ao seu entendimento essa noite. Diga para quem está do seu lado: me ajude a pregar. Você não precisa terminar como você começou. Jabes começou: você é dor, você é sofrimento, você é resultado de lágrimas. Mas ele terminou rejeitando as palavras, tirando para fora os traumas. Ele terminou não mais normalizando as prisões emocionais ou espirituais. Ele decidiu confrontar, ele decidiu orar. Escute, o texto diz: e Jabes invocou ao Deus de Israel. Houve um dia em que ele entrou na presença de Deus. Escute, não mais disposto a conversar com a sua dor, não mais disposto a negociar com o seu passado, não mais disposto a aceitar o destino imposto pelas pessoas, pelas palavras de maldição, pelas palavras de afronta. Jabes entrou na presença de Deus disposto a orar, disposto a clamar, disposto a romper, disposto a quebrar o ciclo. Eu chamo os valentes aqui essa noite. Quem tem coragem de entrar na presença de Deus para quebrar o ciclo essa noite? Está sofrendo, está chorando, está angustiado, está preocupado. Escute, a tua história não vai acabar do jeito que começou. Hoje tem quebra de maldição neste lugar, por intermédio da oração, por intermédio da coragem, por intermédio da ruptura. Será que tem alguém
que tem disposição para trazer um alinhamento do céu com a terra. Glória. Abadaia ser que aprova arababa chorodocomonoi a canderé. Eu vou falar. Jesus, ele foi levantado para libertar os cativos. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar o ano aceitável do Senhor, a anunciar as boas novas, a libertar os cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a abertura de prisão dos presos. Jesus veio para isso. Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Hoje Ele ascendeu aos céus e lá está. E eu quero crer que dos céus Ele está olhando para a terra, para muita gente que está aqui me ouvindo e que está perdida na vida, está perdida na história, está sem rumo e sem direção, como a gente diz antigamente, sem lé, sem cré, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, está buscando, batendo cabeça de um lado, batendo cabeça do outro, procura resposta de um lado, não vem, procura resposta de alguém, não vem, e o céu está doido para trazer libertação, quebrar o ciclo da história, liberar o destino, e você está andando em ciclo, andando em cadeias, andando em prisão. Ei, escuta a voz do céu, o céu está doido para que a tua vida seja transformada. Então hoje é noite de quebrar o ciclo passado e avançar para um futuro que Deus já reservou para você, querido. É a séria vacina. Ouve a voz do céu, ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito, ouve a palavra. Jabes teve a coragem de entrar e invocar o Deus de Israel. Ele teve a coragem de se dispor ao novo, se dispor ao invisível, ao imaterial. É fácil acreditar no pastor Filipinho, ele é de carne e osso. É fácil acreditar em alguém que me faz uma promessa, mesmo que ele tenha oportunidade de falhar, mas é alguém com que eu vi, ele é palpável, ele é concreto, eu consigo ouvir a voz dele. Mas ousar entrar no invisível, ousar entrar no intangível, naquilo que não é palpável, ei, isso aí não é para gente fraca mesmo não. Isso aí não é para gente mole também não. Isso aí também não é para gente incrédula. Isso é para quem tem fé. Escuta, o céu quer e a terra. Olha, a oração que Jabes fez quebrou as prisões invisíveis que aprisionavam a sua vida, a sua alma, o seu presente e o seu futuro. A oração que Jabes fez não só mudou o nome dele, mudou a atmosfera que ele vivia. A oração que Jabes fez reposicionou o seu destino. Jabes nasceu no sofrimento, sim ou não? Mas não permitiu que o seu futuro fosse influenciado pelo seu nascimento. Você pode ter começado mal, mas não vai terminar mal. Deus vai transformar os ambientes de aflições que você está vivendo. E orando para Jabes, eu posso liberar uma palavra profética. Esse ambiente de dor, de aflição, de angústia, de sofrimento vai se tornar um ambiente de prosperidade, vai dar lugar a um ambiente de bênçãos. A Bíblia diz em Gênesis 41 que o primeiro filho de José, Manassés, recebeu esse nome atrelado a um desejo do coração dele. O Senhor me fez esquecer de todo o meu passado. Mas quando ele gera o segundo filho, o seu nome é Efraim. E em Efraim José declara: e o Senhor me fez prosperar no lugar da minha aflição. Efraim é fertilidade. Efraim é dupla frutificação. Efraim é crescimento, é abundância, é a bênção de Deus. Olha que contradição profética. A terra em que ele mais foi afligido. Nós estamos falando do Egito. No Egito, esse José foi traído. No Egito, esse José foi preso. No Egito, esse José sofreu injustiças, foi esquecido, mas foi nesse lugar, no mesmo lugar, diga o mesmo lugar. Porque não é o lugar que tem que mudar, é o que eu estou carregando.
Não é a cidade, não é o estado, não é o trabalho, não é o emprego, é a minha vida que precisa ser transformada. No mesmo lugar que ele foi traído, foi preso, sofreu injustiça, foi esquecido, ele se tornou governador, ele viveu a honra, ele caminhava e era reverenciado, ele viveu a provisão de 7 anos de fartura, ele viveu a abundância, estocando, vendendo, acumulando riqueza. Eu gostaria que todo mundo que está no templo ouvisse a palavra profética que eu tenho para liberar. Escute, Efraim está sendo gerado no meio dessa dor, no meio dessa angústia, no meio dessa aflição. Deus vai te fazer prosperar no lugar onde a sua angústia veio à luz. Diga para quem está do seu lado: Deus sabe fazer um lugar estéril frutificar. Diga para quem está do seu lado: Deus sabe criar caminhos no deserto. Deus faz criar ermo no meio do deserto. Vai ter água nesse deserto. Escute, o único que pode e faz é Deus. Eu citei a vocês João 16, 21, eu estou encerrando a mensagem. O dia que Jesus olha e diz à mulher, quando está prestes a dar à luz, ela sente tristeza, mas depois que a criança nasce, ela já nem se lembra mais da sua aflição, pela alegria de haver nascido um homem no mundo. Sabe o que Jesus está ensinando? Que dores de parto não são dores de morte. Vai mudar. Vai mudar. Existem dores que anunciam o encerramento, mas existem dores que anunciam o nascimento. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma dor que nos próximos dias, e isso é para quem crê, é uma dor que será substituída por uma alegria de ter nascido no meio desse processo aquilo que estava sendo gerado. Escutem, se a pressão não anulou José, se o deserto não anulou Moisés, se a cova não anulou Daniel, se a cruz não anulou Cristo, o que você está vivendo não anula o projeto de Deus para a sua vida e para a sua história. Ana gerou, mas sobre muitas aflições, perseguições e afronta. Mas Deus abriu a madre, Deus a fez gerar, Deus a fez conceber. Samuel nasceu e o ventre que estava associado à vergonha se tornou um objeto que gerou um instrumento profético para a nação de Israel, e é modelo para a minha fé e para a sua fé aqui hoje. Sabe, talvez hoje existam dores antigas de perdas, de rejeições, de fracassos, que precisam ser anuladas. Hoje você precisa decidir romper, como Jabes rompeu. Em meio a tudo que você viveu, e eu não quero anular nada, nada foi anulado. A boca da história ninguém cala. Nada foi anulado, mas eu quero que você rompa, para que o próximo passo seja um lugar de crescimento, seja um lugar de testemunho, seja um lugar de transbordo. Eu termino a mensagem lembrando de Salmo 126, versículo de número 5, onde o salmista disse assim: os que semeiam em lágrimas, eles cegarão com alegria. Está doendo? Então você entenda algo: o que hoje são dores, amanhã vai ser alegria. O que hoje são dores, amanhã vai ser transbordo. O louvor pode subir. O que hoje são dores, amanhã, olha eu buscando óculos, amanhã vai ser a abundância ou a superabundância. E se você tem buscado em alguém a justificativa da abundância, do transbordo e da bênção, aqui está ela. É porque o que antecedeu tudo isso foram dores, foram angústias, foram aflições. Se coloque de pé. Você acredita
que o mesmo Deus que transformou a história de Jabes transforma a sua? Você acredita que hoje você está gerando seu maior testemunho? Eu acredito nessa palavra. No meio dessa multidão, Deus apontou o dedo e disse: tem alguém ilustre aí dentro. Quem é o ilustre que está aqui dentro? Foi com dores, mas hoje é com alegria. Foi com muitas aflições, mas hoje tem transbordo. Se hoje esse é o seu testemunho, eu estou pregando para você. Mas se hoje o ponto da sua história são dores, eu estou pregando para você também. Amanhã, em Deus sempre terá um amanhã. E amanhã? Amanhã é dia de respostas. Que é breve, a sorebagaia fácil. Amanhã é dia de Deus justificar. Amanhã é dia de provisão lá na porta da cidade. Amanhã é dia de cevada na porta da cidade, mostrando provisão, eu creio. É dia de trigo, é dia de grãos, sebra, sedé. Tu profefai, camante, o reproa e a sé. Deus muda cursos, Deus muda história, Deus transforma vidas, Deus transforma pessoas, Deus converte corações, Deus converte o coração do pai, Deus converte o coração do filho, Deus converte o coração da família. Deus, Ele muda a identidade, Deus dá um sobrenome dEle, Ele coloca ali o nome lindo que Ele colocou, que Ele determinou. Sabe, se o passado era rejeição, abandono, abuso, traição, choro, dores, luto, perdas, Deus é poderoso para transformar tudo isso em um lugar de paz, em um lugar de abundância, em um lugar de transbordo, em um lugar de prosperidade. Ei, Efraim está sendo gerado. Como José declarou, nós vamos declarar. Vamos fazer um ato profético aqui para terminar? Se analisa, examina-se a si mesmo. Se hoje você já se enxerga do outro lado, você vai declarar no 3: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Você vai dar um grito de vitória e um grito de júbilo. Mas se hoje o seu estágio ainda é de dores, você vai liberar uma palavra profética. Você vai declarar o seu Efraim: e o Senhor me fará prosperar na terra da minha aflição. Se a sua vida hoje já é abençoada, e a gente precisa ter essa ótica de reconhecer, porque a vida abençoada não é ter tudo que a gente quer, é ter o que a gente precisa, é ter o cuidado, é ter o amor, é ter o zelo, é ter o preenchimento, é ter aquilo que hoje não falta. Um dia faltou, hoje não falta. E a gente pode reconhecer: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Mas se hoje o contexto são de dores, a declaração é essa: o Senhor me fará prosperar na terra da minha aflição. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Quando eu disser 3, você vai fazer a sua declaração o mais forte que você puder, para ninguém ouvir a declaração de ninguém, a não ser Deus e o mundo do Espírito. 1, 2, 3. Muito fraco, que vergonha. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3. E o Senhor... Efraim, 1, 2, 3. E o Senhor na terra da minha aflição.